Queridos irmãos, Pai do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aqui é o Diácono Paulo. Peço que os irmãos continuem a intercessão por mim, é necessário. O Diácono Paulo também precisa muito de oração dos irmãos. Quero meditar com vocês sobre o tempo. Quero fazer uma reflexão breve, mas muito importante. É notório que Deus escreveu isso através dos seus servos, em inúmeros versículos, para nós priorizarmos os nossos tempos, nosso tempo com coisas boas, com coisas que edificam. Por exemplo, em Eclesiastes, o livro do pregador, que a maioria dos estudiosos acredita que foi feito pelo sábio Salomão. Ele escreve no capítulo 3, versículo 1, sobre o tempo, que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do sol. É interessante a gente analisarmos as escrituras sagradas, porque nela que estão a vida eterna. Nela que tem a real sabedoria, mesmo algumas páginas sendo escritas há mais de 3.000 anos. Você percebe que as advertências para nós não cairmos em ciladas é de grande avalia. Quando você analisa o tempo que você tem e o que você fez, o que você está fazendo com cada dia que Deus te dá. Observe, por exemplo, todos aqueles que são muito estudiosos, que venceram na vida em alguma profissão. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você acha que eles perderam tempo? Você acha que eles ficaram somente divertindo? Somente de frente de uma televisão? Somente de frente de um celular? A não ser visando o estudo para se aprimorar? Então tem pessoas que vão perdendo tempo, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm uma idade já avançada e não conseguiu nada, não conquistou nada. Por quê? Porque não priorizou o tempo. Deixaram coisas fúteis, inúteis ou passageiras ou visando ser aprisionado, presta atenção, visando ser aprisionado por aqueles que têm uma profissão e já venceram na vida. Quando você pega, por exemplo, uma novela, quando você pega, por exemplo, um filme, estes tais são todos profissionais que a maioria das vezes estão falando mentiras ou algumas poucas coisas da realidade, mas são profissionais que estão ganhando muito dinheiro. E tem pessoas que ficam a sua vida toda, horas e horas, dando dinheiro, dando titularidade, ênfase para esses profissionais e perdem o tempo sem fazer nada. E por isso, quando vai acordar, acordou tarde demais. No campo espiritual, no campo com Deus, a mesma coisa. Quantas oportunidades nós temos de fazer mais para Deus, de dedicarmos mais para as coisas de Deus. Orar, ler a Bíblia, consagrar. Nós vamos perdendo este tempo e depois nós olhamos assim, uai, um irmão só da nossa igreja cresceu na graça e no conhecimento. Um irmão só da nossa igreja é um gênio na palavra de Deus, para a glória de Deus. Um irmão da nossa igreja alcançou um nível de espiritualidade, um nível de comunhão com Deus diferente. Por quê? Porque ele priorizou o seu tempo enquanto muitos estavam dormindo, né? Então é interessante a gente notar a palavra de Deus, analisarmos os cuidados dela para a gente crescer de alguma forma na vida, crescer tanto em questão de profissional, também tem a questão de tempo, nós podemos falar sobre o tempo com a família, né? Esse vírus aí, por exemplo, né, que veio matando milhares em 2000, se eu não me engano, a partir do começo de 2020, veio matando pessoas, e as pessoas que antes não priorizavam o tempo com a família, no final da vida de alguns, queriam priorizar, mas é tarde.
porque ficaram entubadas 1 mês, 2 meses, até morrer e não teve mais o contato com a sua família. Por que as pessoas se entristecem mais? Foi por causa que a pessoa morreu? Não. Foi mais porque não priorizou o tempo em ligar, em ir até o local, em falar eu te amo, em dar assistência, em dedicar mais o seu tempo com a sua família. Então vivemos um tempo assim, em que as pessoas estão muitas das vezes correndo, nadando na areia, vegetando. Queridos, não vegete. Queridos, priorize o teu tempo com as coisas de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, priorize o seu tempo com alguma coisa que você quer ser, um sonho seu. A maioria das pessoas que consegue vencer na vida, eles priorizaram o tempo e persistiram em não desistir. Persistiram em prosseguir. E por isso eles alcançaram. Então nós devemos priorizar o nosso tempo. Porque hoje a pessoa ela começa a aprender, né, numa fase de criança. Quantas coisas boas ela pode aprender? Quantas coisas más ela pode aprender? Qual o incentivo dos pais para ela priorizar o seu tempo? Vai crescendo, crescendo, e depois já não tem como ser criança mais. Ah, hoje eu sou jovem, priorize o seu tempo como jovem. Dedique-se à obra do Senhor. Ganha almas para Jesus. For para subir no monte, sobe no monte, para quem gosta. Se for para orar muito, faça isso. Se for para ler a Bíblia, dedique, dedique. Porque daqui a um tempo você não vai ter força mais. Então, abençoe, né? Abençoe as pessoas, né? Diácono Paulo, como assim abençoar as pessoas? Você tem que, de alguma forma, fazer algo priorizando o seu tempo para servir de bênção para alguém. Para servir de bênção para sua família, para servir de bênção para você mesmo. Para servir de bênção, se você priorizar o seu tempo, até mesmo para sua cidade. Entendeu? O problema é que a gente pensa pouco. Quando as pessoas pensam alto, elas crescem, elas dedicam até conseguir. Em nome de Jesus. E eu sou assim, amados. Eu olho para alguns homens de Deus e falo, meu Deus, como esse homem dedicou tempo com o Pai. Como esse homem buscou ter essa comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo usou tremendamente. A gente é falho em algumas coisas, mas é necessário que a palavra de Deus ela nos ajude. Quem dera se eu, Diácono Paulo, com 28 anos, pudesse priorizar mais ainda o meu tempo. Eu tenho vigiado, mas tem muita coisa que eu podia ter conquistado em questão de conhecimento, né? Em questão de uma faculdade melhor, e a gente vai perdendo tempo. Então, irmãos, vamos tentar o máximo possível priorizar o nosso tempo. Aproveitar as oportunidades. Amém? Que Deus abençoe você. Um abraço para todos, no nome de Jesus.